Qual que é a ideia dessa live aqui, só para vocês ficarem sabendo? Não sei se vocês já acompanharam nos meus stories ali, nas publicações. Eu vou bater um bate-papo agora com um profissional de educação física, um amigo meu, mais de 25 anos, estudamos juntos lá no Rio de Janeiro. E a gente vai falar sobre os benefícios das atividades físicas na vida da pessoa, né? Seja em período de quarentena, seja em período que não tenha quarentena, enfim, né? A atividade física é para todo mundo. E a ideia aqui é a gente desmistificar algumas orientações e responder vocês também, caso vocês tenham algum tipo de pergunta, né? O profissional é o Rafael Magalhães, um amigaço meu, muita gente boa, lá do Rio de Janeiro. Chegou aí, ó. Desculpa aí, primeiramente. Tivemos alguns problemas técnicos aqui. Eu já estava falando com o pessoal aí, pedindo desculpa, enfim. Acontece, né? Ninguém tá livre disso. Ao vivo é sempre assim. Quando é gravado eu consigo editar, mas... Se bem que eu boto os erros de gravação também, para ficar legal. Mas quando é ao vivo não tem jeito. Então, Rafael, só para tu ficar ligado, eu já comecei a te apresentar aqui, mas a galera tá entrando, então eventualmente a gente vai falar a respeito disso, né, do tema principal. E queria te agradecer por ter aceitado o convite, né, de participar desse bate-papo aí, essa troca de ideia. A gente não se vê há quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, cara? Sei lá, 25 anos. Pelo menos uns 20 tem. Pessoalmente, mais ou menos 25 anos, né? Então, eu costumo dizer que a internet afasta os próximos e distancia afasta os próximos e distancia os próximos e aproxima os distantes, né? É isso aí. Meu áudio tá legal? Bacana. Tá, pode até falar um pouquinho mais baixo, se quiser. Beleza. Então, vou começar a falar aqui. Primeiramente, gostaria de dar boa noite aí para o Marçal, agradecer o convite. Um prazer estar fazendo parte aí da live. Eu acompanhei essa semana as outras lives que você fez. Muito legal estar cada dia falando sobre um assunto, para o pessoal ficar bem informado de tudo. Dar boa noite aí também para todo mundo que deve estar assistindo. Vai ser um prazer responder aqui, dentro do possível, o que eu souber responder, o que eu não souber eu digo que eu não sei. A gente vai procurar tratar de assuntos de uma maneira bem genérica, porque aqui o objetivo não é aprofundar em nada, mas sim dar a chance de todo mundo saber um pouquinho mais sobre essa coisa tão legal que é a atividade física. Rosana, boa noite. E, cara, é basicamente isso, né? A gente estudou juntos há muito tempo, seguimos caminhos fisicamente diferentes, mas no fundo a gente acabou estreitando, né? A gente acabou andando em paralelo em muitos momentos. Você é um profissional muito gabaritado na área de educação física. Eu não sou de educação física, mas eu sou mestre de taekwondo. Você também é faixa preta de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Acho que é 2º grau, inclusive. 2º grau. Então acabou que a gente toma uma linha muito próxima, né? E isso facilita com que a nossa comunicação seja cada vez mais clara e com linguajar do povo, né? Que as pessoas consigam entender. Aí. E essa é a ideia. Então, rapaziada, se vocês quiserem participar com a gente, não sei se vocês vão mandar convite para alguém, avisar alguém da live aí. E só falando rapidinho pro Amadeus, que eu não sei se ele ouviu na live anterior, que ele me fez uma pergunta se eu sou professor de taekwondo. Sim, Amadeus, eu sou mestre de taekwondo e praticante há mais de quase 30 anos. E dou aula atualmente aqui na região de Blumenau. Mas é isso aí. A ideia desse bate-papo é a gente engrandecer o conteúdo na internet, não ficar falando apenas de desgraça. E como que a gente pode contornar um pouco essa situação, né? O Rafael, rapaziada, tem umas ideias brilhantes de atividade física que pode ser feita em casa, sem nenhum tipo de aparelho, às vezes com um produto, uma garrafa PET, uma garrafa de água sanitária, sabão em pó, sei lá, bombona de água. Então lá no Instagram dele, vocês podem até acompanhar. De vez em quando ele coloca uns exercícios bem criativos, brincando com a família e tudo, é bem interessante. E já ficam as dicas, né? De repente as pessoas podem não ter dificuldade de ir para uma academia, e aí fica em casa na desculpa, fica sedentário na desculpa que não tem como ir para uma academia por N motivos. Seja financeiro, seja de logística, ou até mesmo preguiça, né? Procrastinação e por aí vai. Então não tem essa, né? Qualquer tipo de lugar você pode fazer atividade física. Não tem desculpa, né? Basta você querer e saber o que você quer da vida. Você pode treinar em qualquer lugar. Hoje que todo mundo está preso dentro de casa, tem que ser em casa, no máximo no play do prédio.
Eu nem tinha canal profissional, não tinha o Insta profissional, resolvi fazer exatamente para ajudar a galera nesse período, que eu sei que deve estar todo mundo louco dentro de casa, e por isso eu resolvi fazer esse canal profissional. Então todo dia eu estou postando uns exercícios diferentes, utilizando coisas do dia a dia. Inclusive deixo o convite aqui, quem quiser amanhã, 4 horas da tarde, vou dar um aulão ao vivo, dei um semana passada que foi bem legal, amanhã vou dar de novo, só com balde, com vassoura, com pano de chão, e na hora as coisas vão surgindo. Amanhã, sábado, ao vivo, 4 horas da tarde. Exatamente, @prof.Rafael Magalhães, tudo junto, sem o tio. Sem o tio, isso aí. Se tiver dificuldade, dá para acessar ali, clicando no botãozinho da live, eu não sei exatamente onde é, mas aparece ali em algum lugar o Instagram dele, mas se não, é prof.Rafael Magalhães, aí como ele falou. Ou qualquer coisa, eu mando no meu direct lá que eu informo para vocês qual que é o Instagram dele também, mas você vai ver. Lá no meu feed também vai aparecer a marcação dele lá. Também, com certeza. Mas e aí, Rafa, o que você preparou pra gente hoje aí? Tem alguma ideia pra gente começar? Olha, eu botei lá no meu Instagram pedindo para as pessoas mandarem algumas perguntas. Eu selecionei 6 perguntas de lá. Na verdade, as perguntas que eu mais ouço na academia. Por isso eu achei legal trazer para cá. E se você quiser começar daí fazendo alguma pergunta também, a gente pode ir fazendo meio que um ping-pong. Você manda uma, eu leio uma daqui. Você manda uma, eu mando uma daqui. Para mim, tanto faz. Tá, a ideia é exatamente essa. Então, rapaziada, se vocês quiserem botar perguntas aí no decorrer da live, fiquem à vontade. O que for do nosso conhecimento a gente vai responder, o que não for do conhecimento a gente vai humildemente falar, procura um outro profissional que não é muito a nossa área. Falar besteira Exatamente. Não é o nosso foco, né? Se a gente veio aqui com o propósito de ajudar, a gente não vai falar nenhum tipo de besteira. Mas, cara, a pergunta principal que seria o tema dessa live, que é assim, qual é a importância da atividade física na vida de uma pessoa? Né? Ou quais são, né? Melhor dizendo, que a importância são várias, né? O que a gente evita, como que a gente pode melhorar a nossa rotina, evitar as dores na lombar, principalmente. Eu, particularmente, eu sou um cara que sofre de lombar, e eu tenho alguns exercícios e tal, mas como que a gente, né, o que mais beneficia, né, a vida de uma pessoa nesse sentido, né, por conta da atividade física? Bom, então, para começar, eu vou explicar o que é atividade física. A atividade física, na verdade, é qualquer movimento que gaste mais energia do que quando você está em repouso. O pessoal às vezes mistura um pouco a atividade física com o esporte. São muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Esporte, propriamente dito, é aquela atividade que tem regras, que você tem um tempo certo para fazer cada coisa. A atividade física é qualquer coisa desde que você não esteja em repouso. Ou seja, fazer uma faxina na casa é atividade física. Subir a escada do prédio é atividade física. Então, fazer atividade física é não estar parado. Isso já é grande coisa nos dias de hoje, que às vezes a gente não tem tempo para fazer as coisas. Então, se você não pode fazer nada, faça qualquer tipo de atividade física. Você fez assim, realmente, tempo a gente arruma. Acorda um pouquinho mais cedo, acorda um pouquinho, fica até um pouquinho mais tarde, sobe a escada em vez de subir o elevador. Então, isso a gente faz. Agora, especificamente benefícios da atividade física, cara, os benefícios são inúmeros. Eu posso listar, por exemplo, ajuda a combater problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, lombalgias, diminui taxas em exame de sangue como colesterol, a glicemia, como eu já falei. Na parte mental, por exemplo, eu acho um aliado, assim, a atividade física poderosíssima para ajudar as pessoas a saírem de depressão, porque a pessoa com depressão, por exemplo, ela se fecha. A atividade física, o exercício, geralmente ele é em grupo. Então, tem aquela parte da interação, do convívio social, isso é muito bom. Pensando em terceira idade, por exemplo, é fundamental as pessoas da terceira idade fazerem uma atividade física. Primeiro, porque ajuda também a evitar a osteoporose, a osteopenia. Além disso, o idoso, principalmente, ele começa a ter muita dificuldade em fazer as coisas do dia a dia. Então, dentro da academia, dentro de uma sala de musculação ou de qualquer outro lugar,
a gente consegue reproduzir movimentos do dia a dia, o que permite que esse idoso ele tenha autonomia, ele não dependa de alguém para pegar uma coisa no armário, ele consiga abaixar para amarrar o cadastro do tênis, e por aí vai. Você falou ali, basicamente, a atividade física é quando você sai da inércia. Né? Em resumo, exatamente, é isso. Exatamente. O carro na garagem e o carro saindo da garagem. Simplesmente isso, seja ela qual for, seja numa academia, seja em casa, como você falou, varrendo um chão, passando aspirador na casa, qualquer tipo de atividade. É claro que a variação vai depender de acordo com a carga que você coloca, né? E a intensidade que você coloca. Com certeza. Por isso que é muito importante você ter um profissional de educação física te orientando, porque na internet você consegue ver muita coisa, mas muitas vezes são blogueiros fitness que nem são da área de educação física. Então eles reproduzem coisas que eles viram, vira quase que um telefone sem fio. Viu um pouquinho daqui, passou um pouquinho para lá, passa um pouquinho errado. A gente tem um negócio chamado individualidade biológica. Ou seja, cada pessoa tem que respeitar o seu limite, o seu corpo. Você tem uma dor nas costas que eu não tenho, eu tenho uma dor no joelho que você não tem, você é hipertenso, o outro é diabético, o outro sente dor na cabeça. As pessoas têm suas limitações, cada ser humano é um ser humano. A atividade física, a série na musculação, ela não é receita de bolo. Não necessariamente a série que eu faço para mim vai ser uma série legal para você. Óbvio que quando a gente faz aulas coletivas, a natação, a hidroginástica, a ginástica localizada, é uma aula genérica, todo mundo faz a mesma coisa. Mas ainda assim, o professor vai do lado, pontuando uma coisa ou outra para as pessoas que têm uma ou outra limitação. Lembrando que quando a gente fala em atividade física, a gente está falando em saúde, a gente está falando em qualidade de vida, a gente está falando em perda de peso, em melhora de autoestima, e por aí vai. Tu falou ali a questão da ansiedade, né, que também melhora. É claro que cada esporte, cada tipo de atividade física que você exerça, ela vai mexer em alguns pontos e cabe ao professor que está monitorando ver, né, qual é o ponto crucial que aquele aluno, que aquele atleta, que aquele praticante ali precisa corrigir. Às vezes uma correção postural apenas entre aspas, né? Às vezes a pessoa tem uma dor numa coluna, numa lombar, e aí você vai reparar, de repente é uma musculatura que está um pouquinho enfraquecida, faz um exercício naquela musculatura ali, já dá uma aliviada, já muda tudo. Protege, já muda tudo. E aí nessa anamnese que você precisa fazer, principalmente quando é personal trainer, né, que é uma coisa muito mais personalizada ainda, específico, você consegue mapear todo o corpo, né, da pessoa e ver onde é que está torto, onde é que está fraco, onde é que está atrofiado, onde que a gente precisa trabalhar. E aí também vai depender de cada indivíduo para saber qual que é a carga necessária para ele de acordo com o objetivo. Então não adianta, Sim. Você falou ali, receita de bolo, não faz o menor sentido ser receita de bolo, né? É que nem nutrição. Nutrição não tem receita de bolo. Claro, tem receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que é o que eu adoro. Mas sensacional. Mas, porra, já tá aqui babando já. Mas a consultoria, podemos dizer assim, né? A consulta, ela precisa ser personalizada para ter mais efeito, porque cada indivíduo, como você mesmo falou, tem essa individualidade e também os objetivos, né? Dependendo do objetivo, é um tipo de treinamento diferente, partindo do princípio do treinamento de musculação, né? Que é mais voltado para ganho de massa, para perda de peso, que são coisas mais específicas, né? E aí tem as atividades em grupo, que você falou ali, que também trabalham o coletivismo, a humildade, né, a interação, a relação interpessoal. Tem um monte de gente falando com você ali, ó, tô vendo. Não sei se você está anotando essa pergunta. Eu li uma pergunta ali que eu achei interessante. Mandar um beijo aqui para a Tiziana, minha aluna que acabou de entrar. Mas eu li ali uma pergunta... uma pergunta interessante ali, falando quais estratégias que o professor de educação física está usando nessa quarentena, né? Bom, em termos do professor para o aluno, a gente está tentando se mexer, né? Porque não dá para ficar parado. Então, todo mundo não, mas a maioria dos profissionais estão oferecendo serviço pelo telefone. Como a gente não pode ter esse contato, né, para preservar tanto o aluno quanto a nossa saúde, a gente está fazendo live, né, aquela ao vivo para todo mundo, e eu particularmente estou dando aula de personal por videochamada, seja por Skype, seja por WhatsApp.
E vou te falar que está sendo bem interessante. No início, eu mesmo fiquei na dúvida assim, será que vai dar certo e tal? Mas, cara, tá dando super certo. Minhas alunas estão entrando aí, elas... já pede depoimento ali, ó. Ela acabou de entrar uma outra aluna minha ali, a Terezinha. Elas podem confirmar o que eu estou falando. As aulas estão sendo muito legais. Para alguns alunos que moram aqui perto de mim, eu passei na academia que eu tenho acesso, peguei halter, caneleira, deixei na casa delas, elas estão usando. Quem não tem, pode usar água sanitária, pode usar galão de água, pode usar as mesmas coisas que eu apresento no meu aulão ao vivo, mas foi a maneira que a gente arrumou de continuar prestando serviço para o aluno e a gente continuar fazendo renda dentro de casa, né? Na ativa também, né? Exatamente, porque não dá para ficar parado. É muito interessante que eu também vejo vários professores de diversos grupos, diversos setores. Musculação, crossfit, treinamento funcional, jiu-jitsu, até mesmo taekwondo. Eu mesmo já fiz um vídeo, botei no meu canal no YouTube, dando algumas ideias de o que o pessoal pode fazer em casa, sozinho, isolado, para não correr risco no nosso atual cenário de contaminação. E esse movimento que você chamou em um vídeo que você fez de movimento do bem, rede do bem, alguma coisa assim. Corrente do bem. Uma coisa, corrente do bem. É uma parada impressionante porque você vê que os professores fazem isso com vontade. Não é aquela coisa, tem que fazer um treino pra puda. Não, tu faz com toda a alegria do mundo, né? Porque você quer realmente ajudar a pessoa. Essa é a nossa função. Geralmente o professor de educação física ele é um apaixonado pela profissão. Porque a educação física, em regra, paga mal. Professor, em regra, recebe mal. Eu sei como é que é. Então, geralmente a gente trabalha com educação física pelo amor à profissão. Então, assim como está sendo para mim, eu acho que muitos colegas estão postando vídeo pelo prazer de estar ajudando as outras pessoas, entendeu? Eu já postei, por exemplo, uma ideia e eu vi que outros professores pegaram, adaptaram minha ideia e passaram para os alunos deles. Então, assim, isso é muito legal porque é a famosa corrente do bem. A maneira que a gente tem nesse momento de ajudar as pessoas que estão presas dentro de casa é essa, passando o que a gente sabe. Se tem uma coisa nessa quarentena que eu achei bem legal, é o seguinte, ficou bem evidente para o público o quão importante é o profissional de educação física. Porque é uma profissão que até outro dia ela não era tão valorizada, e hoje a gente está vendo que com as pessoas presas em casa, tirando televisão, essas coisas, o grande entretenimento está sendo fazer exercício. Eu vou na janela aqui do meu prédio, eu vejo nos prédios da frente, nos 2 prédios da frente do meu aqui, tem a gente correndo no play, criança brincando com cone, todo mundo fazendo exercício para gastar energia, para motivar, para jogar a depressão para fora. Que se for ficar em casa, só vendo a televisão, só vendo notícia ruim, notícia de morte, é complicado. E isso, a gente está falando em pessoas que têm uma casa com certo luxo, com certo conforto, que tem como assistir uma TV a cabo. E aquela pessoa que não tem? Aquela pessoa que está dentro de casa e não tem nada? Eu, por exemplo, eu moro com a minha esposa, com meus 2 filhos, eu consigo conversar. E quem mora sozinho? Quem está trancafiado em casa sozinho? Provavelmente a atividade física esteja sendo o único prazer que essas pessoas estão tendo nesse momento. A única válvula de escape, né? Porque a atividade física, quando se mexe com o corpo, além do corpo, se mexe em diversos fatores hormonais, né? Liberação de adrenalina, liberação de hormônio, de não sei o quê, enfim, um monte de coisa que também fazem com que realmente a gente tenha aquela sensação de prazer. Um ponto que você tocou é importante, e eu vou até citar um exemplo particular meu, que eu tô com a minha mãe mora aqui em Blumenau comigo, não na minha casa, mas ela mora em Blumenau, num apartamento lá no condomínio, e ela tá sozinha, né? Ela vai fazer 70 anos e ela tá sozinha, e a única coisa que ela tem para fazer é exatamente o que você falou. Graças a Deus ela tem uma TV a cabo, tem um YouTube que ela consegue buscar as informações que ela quer. Mas uma pessoa que não tem esse tipo de acesso, que é obrigado a assistir o que a mídia quer que eles assistam, a pessoa afunda. E aí o índice de depressão, de ansiedade, de desgraça na vida da pessoa vai lá em cima, né? E atividade física... Pode falar. Esses dias eu fiz até um post sobre isso, embora essa parte não seja a minha área, isso é mais para o psicólogo, para o psiquiatra, mas eu fiz um post linkando as coisas, falando da importância das pessoas nesse momento estenderem a mão para quem tem depressão, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem crise de ansiedade, porque essas pessoas estão em casa lá, enclausuradas.
Se elas, quando têm o convívio com todo mundo, já sofrem desse mal, você imagina quando elas estão enclausuradas em casa. Então, se você tem alguém que está lá sozinho, que você sabe que tem algum desses males, liga, manda mensagem, dá o contato do professor aqui para fazer uma atividade física, ajuda essa pessoa, porque realmente isso pode ser um buraco sem fim na vida de uma pessoa que esteja passando por um problema desses. Então, fica a dica aí para todo mundo fazer pelo menos um pouquinho para ajudar essa galera a não se afundar ainda mais. Esse lado emocional hoje em dia, ele precisa ser muito... Não hoje em dia, né? Ele precisa ser frequente, mas atualmente precisa ser mais intenso ainda. Porque, inclusive, imagina um velhinho aí, de, sei lá, um idoso que não tem família. Ou a família dele não tá nem aí para ele, o que a gente sabe que acontece muitas vezes. Ou mora longe e não tá podendo ter esse contato, né? Ou não tem um contato. Esses dias eu fui levar compras lá para minha mãe, eu fui no mercado, comprei um negócio para ela, fui levar para ela, entreguei para ela e não pude dar um beijo na minha mãe, não pude abraçar minha mãe. É uma coisa assim, absurda. Mas a gente se viu, pelo menos. Também. Agora imagina. Sim. Agora isso aconteceu comigo. Eu fui levar algumas coisas lá na minha mãe, tive que ficar de longe dela, realmente. Aproveitar e mandar um abraço aí pro George Ruff, grande fera. George e Diogo Kida. Diogo Kida também tá na área, não sei se você lembra dele aí. Lembro, galera do Taekwondo tá inteira aí. Diogo Kida mandou um abração aí aqui no WhatsApp também. Aí já chamei ele para participar e aí ele, fechou. Vamos que vamos, o Jorjão tá aí também. E eu convidei o Jorge para participar da live. Não sei se ele vai aceitar, mas eu também convidei. Vai. Para falar sobre um assunto diferente do que a gente está abordando aqui. Importantíssimo. Só fazendo um parênteses aqui, essa quarentena tá sendo tão engraçada que até a minha mãe tá fazendo mais exercício agora do que fazia antes. Pois é. É uma coisa interessante. Se a gente parar para pensar e a gente colocar a nossa cabeça no lugar e não fechar a nossa mente, a gente pode sair dessa quarentena melhor do que a gente entrou. E não ao contrário. Se você fizer o teu mindset lá, de direcionar a tua cabeça para as coisas produtivas, ler um livro bom, fazer atividade física, fazer um alongamento, nem que seja ficar mais tempo com a família. Muita gente dá essa desculpa, eu costumo dizer desculpa, porque para mim é prioridade, não desculpa. E não falta de tempo, né? Questão de falta de prioridade. Então as pessoas estão precisando de fato ter essa relação com os seus familiares, os seus entes, né, que estão em casa, que muitas das vezes, no corre-corre do dia a dia, uma esposa nem vê o marido. O pai nem vê o filho. O pai sai de casa na hora de dormir, quando ele chega, ele está dormindo de novo. Então, a gente precisa fortalecer esse elo. Eu acho que uma das vantagens, se é que a gente pode falar de vantagem, mas eu costumo sempre ver o ponto positivo das coisas, é a gente, de fato, ter esse elo emocional com os nossos familiares, né? Nossos bichinhos de estimação, coisas que na loucura do dia a dia a gente acaba deixando para trás. E de repente fazer até uma atividade física junto, né? Quem está enclausurado ali, junto, fazer atividade física em grupo e tal. E esse vídeo que o Rafael colocou, rapaziada, tá no perfil dele. Se você colocou no teu perfil no Insta, tu colocou no outro? Coloquei nos dois. Nos dois. Então acessa lá, porque vale muito a pena. Um vídeo de 3 minutos e alguma coisa, se eu não me engano. Mas são 3 minutos que você vai investir na sua vida, cara, fenomenal. E você vai sair, depois de assistir esse vídeo, você vai estar muito mais humano do que você é hoje. Rafael, é professor de tênis de mesa? Não é isso não, cara. É porque a gente jogava ping-pong lá, o Kida sabe tudo. Tinha aquele saquezinho com efeito ali que era brabo, mas eu sou bom no Ziriguidum também. Olha o olho dele. Ele tem que ser bom de tênis de mesa, né, cara? Não tem como negar. É tênis de mesa e arte marcial, né? Olha o olho dele ali, ó. Deixa eu ler aqui uma pergunta que me enviaram. Olá, me chamo Eduardo, sou estudante de Educação Física. Você acha que o mercado da Educação Física está saturado? Olha, Eduardo, aqui no Rio de Janeiro a gente acha professor de Educação Física em tudo quanto é lugar. Porém, o mercado não está saturado. Por quê? O mercado da Educação Física ele é muito amplo, ele é muito grande. Você pode trabalhar em clube, você pode trabalhar em academia, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar em condomínio, em praia. Basta você saber qual é a área da educação física que você quer trabalhar. Dentro de uma academia, por exemplo, você consegue trabalhar com musculação, com ginástica localizada, com natação,
com hidroginástica, com dança, com luta. Então, assim, o mercado é cheio, tem espaço para todo mundo. É só você se destacar, né? Também não adianta você nadar junto com todo mundo no mesmo lugar, que a tua concorrência vai ser imensa. Então, se você encontrar... fazer o diferente. Se você exatamente, se encontrar um nicho, né, que é uma gama de clientes mais específica, uma coisa diferente, nadar contra a correnteza, você vai ter muito menos concorrência. E, claro, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo. Então, algumas pessoas falam assim, quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Concordo, sim, de certa forma concordo. Sim. Se você não se especializar no assunto, você não vai ter foco naquilo ali. Vai ficar sempre mais do mesmo e, cara, tem que focar. Então, o que você falou, espaço tem. O que precisa ter é criatividade para você colocar em pauta. Né? Estou lendo aqui, ó, a Soraya colocou, recentemente foi criado o código para que o professor de educação física trabalhe na área de saúde também. Soraya, para quem não sabe, professora de educação física também, trabalha na parte de adaptada para deficientes e faixa preta de karatê, cara brabíssima também. Viu? Aqui do Rio só de Janeiro. Só casca grossa aqui, hein? Aqui o negócio tá... Se a gente começar aqui um combate, o telefone vai até tremer, mano. Combate, tô fora. Tô muito arriscado. Por falar em luta, me veio aqui agora na cabeça um assunto legal pra gente falar também. A importância do alongamento, né? O pessoal costuma muito me perguntar sobre o alongamento, se faz alongamento antes, se faz depois. Olha, se fosse para escolher uma ou antes ou depois, eu colocaria para fazer depois. Por quê? Porque no alongamento você relaxa o músculo, você melhora a flexibilidade, você irriga mais os músculos. Mas o ideal seria você antes fazer um aquecimento. Eu geralmente faço um alongamentozinho sem buscar flexibilidade antes, aquele alongamentozinho básico, só para dar uma esticadinha e prezo mais pelo aquecimento, porque no aquecimento, principalmente o específico, você lubrifica mais a área que você vai trabalhar, ali aquelas articulações, você levanta a temperatura corporal, a temperatura do corpo e tal, e o corpo fica mais preparado para começar a atividade. Mas não que tenha que ser um ou outro. Dá uma alongadinha pequena antes, faz o aquecimento específico. Quando acabar o treino, dá aquela alongadinha mais forte, aquela relaxada. Eu acho que vai ser bem legal. Para você que é da luta, então, usa bastante o alongamento no taekwondo. Vale a pena fazer um alongamento antes e fazer no final um pouquinho mais forte. A minha rotina de treino, aproveitando ali, o Diogo Akira mandou os parabéns por um projeto social que eu tenho aqui com alunos de pessoas especiais, né, com síndrome de Down. Cara, a gente tenta fazer a nossa parte, né? Eu costumo dizer que pingue-pingue enche o balde. Então, se cada um fizer uma parte, com certeza o mundo seria muito mais humano do que é hoje. E aproveitando esse gancho, só falar sobre, no meu caso em específico, né? Eu sou mestre de taekwondo há bastante tempo, já praticante há bastante tempo, e a minha rotina de treino, ela assim, em alguns pontos, ela é imutável. Eu tenho um dinamismo durante o treino técnico, mas a arquitetura do treino ela é baseada em aquecimento, dependendo do dia, do que eu vou fazer. É um aquecimentozinho que pode durar 5 até 15 minutos, dependendo do que eu vou fazer depois, com um alongamentozinho para a gente tirar as fibras, né? Para não ficar tudo atrofiado, deixá-la um pouco mais relaxada. Com certeza. Permite movimentos mais amplos, né? Para vocês que tem que chutar alto e tal. E diminui lesão também, né? Aí faz o treino técnico, aquele treino técnico punk, e ao final, em torno de 5 a 6 minutos, eu faço um relaxamento. É um alongamento visando relaxamento, não flexibilidade e não alongamento propriamente dito. Quando é treino de flexibilidade, que também é um dos pilares do taekwondo, aí a gente tira algumas coisas. Aí é tensão, é pliometria, algumas coisas. Pô, cara... O nível de dor, né? Claro, eu nunca trabalho com nível de dor de 10, é sempre nível 7 ou 8 de dor ali no alongamento, para não ter nenhum tipo de problema. Mas essa é a mecânica. Isso é importante eu entrar aqui só para falar que o alongamento, ele tem que ir até o desconforto, não até a dor. Exatamente. Então eu até fiz um vídeo no meu canal sobre alongamento. Então, se eu tiver feito alguma coisa errada, até você me corrige, porque eu não sou formado em educação física. Sou mestre de taekwondo, mas não sou formado em educação física.
que é basicamente a pessoa fazer uma escala de dor de 0 a 10, e o tipo de alongamento que eu estava ajudando ali, que é com objetivo pro taekwondo, para chutar mais alto, chegando no nível de dor 8. Ele passa do desconforto, mas não chega naquela dor aguda que a pessoa fica com cara feia, entendeu? Quando a gente fala em atleta, o atleta é diferente do ser humano normal, tá? O ser humano normal... O ser humano normal, toda vez que a gente monta um treino, a gente pensa nos mais seguros, aí dentro dos mais seguros a gente procura os mais eficazes. Quando a gente está trabalhando com atleta, quando a gente está trabalhando com rendimento, quando a gente está trabalhando com alguém que quer superar limites, aí a gente pega os mais eficazes e dentro deles a gente procura os mais seguros. Então, é um olhar um pouquinho diferente, o atleta para o ser humano. Volta a questão da individualidade. Exatamente. Que muita gente acha que todo mundo é igual para todos. Mas uma pergunta que o Leonardo L. Maués, não sei se tu lembra dele, provavelmente você lembra dele também. O Leonardo Maués estudou com a gente também no Santos Dumont. Ele comentou a respeito de anabolizante. O risco de anabolizante é uma coisa comum nas academias, ilícita, no meu ponto de vista, eu não sei se é ilícito de verdade, mas, enfim, eu não acho legal, mas aí seria o teu ponto de vista com relação ao anabolizante. O que você sugere? Cara, anabolizante é uma droga, né? Anabolizante é droga. É um hormônio sintético que ele não faz parte do seu corpo. Ele é uma coisa de fora, artificial, que está entrando no seu corpo. Não é legal, traz diversos riscos para a saúde, principalmente cardíacos, e não é legal. Totalmente contra. Óbvio, às vezes a pessoa da terceira idade precisa fazer uma reposição hormonal. A reposição hormonal, eles utilizam esses anabolizantes, mas não no intuito de anabolizar, e sim de repor uma quantidade que já era do próprio corpo. O anabolizante em si, para ficar fortão, para ter mais rendimento, cara, foge disso, se alimenta bem, treina bem, descansa, vai num nutricionista que de repente vai te sugerir um ou outro suplemento para complementar o que você esteja em falta dentro da sua atividade, mas o anabolizante, risca isso da sua vida, que é como se você estivesse usando uma droga. Falando você tocou no ponto de suplemento, tem uma pergunta do Amadeu lá no início, que ele perguntou se suplemento é bom, e logo em seguida tem uma do Jorge que eu já vou fazer aqui para você. Mas ele perguntou, suplemento é bom? Tipo, cara, acho que não é a nossa ossada apontar isso, né? Não é da minha ossada. Procurar um nutricionista. Isso tem que procurar um nutricionista. Vou até encaixar aqui uma pergunta que tinham feito para mim, que é nesse mesmo sentido. Tinham me perguntado aqui, foi a Vânia. Ela tinha me perguntado, o que você acha do jejum intermitente? E depois, e sobre comer carboidrato de noite? Eu não acho nada. Quem acha é um nutricionista, tá? Eu tenho a minha opinião pessoal que eu faço para mim, mas essa opinião pessoal não é para ser divulgada. Quem tem que falar isso é um nutricionista. Se o professor da sua academia te prescreve alguma coisa nesse sentido, ele está te enganando, porque ele não sabe nada sobre isso. Quem sabe é o nutricionista. A não ser que o cara, a não ser que a pessoa também tenha formação em nutrição. Aí é outra história. Então você tem que saber qual é a formação da pessoa, né? Se ela não é formada em nutrição, ela não pode te orientar. Não sabe nada. Com certeza. Receitinha de internet qualquer um faz e não é o caso, não é isso que a gente indica. A pergunta do Jorge é a seguinte. Jorge, ele também é praticante de jiu-jitsu, acho que eu não sei qual que é a bandeira que se fala, grupo. Graduação. Eu acho que ele é roxo. Roxo, eu acho. Eu acho que é roxo. Eu acho que ele é roxo. Ou tá em algum grau da roxa lá. Mas ele perguntou o seguinte: musculação, antes ou depois do jiu-jitsu? Olha, Jorge, eu pratico jiu-jitsu também. Eu já fiz antes e já fiz depois, tá? Isso é muito pessoal. Não tem nada que seja assim, isso é melhor, isso é pior. Depende de você. Eu tenho mais facilidade fazendo a musculação antes e indo para o jiu-jitsu depois. Porque aí no jiu-jitsu eu posso gastar toda aquela força, eu posso ficar acabado que eu não tenho que fazer mais nada. Quando eu experimentei fazer o jiu-jitsu antes, eu fui para a musculação praticamente sem força nenhuma. Como no jiu-jitsu a gente usa muito a força no antebraço, no punho, né, de pegada, depois na musculação eu não rendia. Malhando costa, malhando bíceps, não tinha nem força para segurar a barra. Então eu prefiro musculação antes, jiu-jitsu depois. Mas tem alguma contraindicação a nível de overtraining? Cara, o overtraining ele pode acontecer
tanto fazendo antes quanto depois, ou só uma coisa ou outra. Vai depender se você está dando tempo de descanso. Às vezes, dependendo da idade, o cara de, sei lá, de 40 anos, se ele quiser todo dia fazer musculação, todo dia fazer 2 aulas de jiu-jitsu, uma hora ele vai entrar em overtraining, não tem jeito. O ideal é que você pratique sempre atividade visando saúde. Então, se você está sentindo um desconforto hoje, não vai. Ah, hoje eu estou bem, vai, faz as 2. Amanhã também estou bem, faz as 2 de novo. Depois de amanhã, não, estou cansado. Não vai, escolhe uma, escolhe outra. O importante é você estar saudável. Porque se chegar num ponto de você ter overtraining, depois você não faz nenhum nem outro. Eu, por experiência própria, eu faço musculação antes de dar aula, né, por conta de logística, facilidade e tal. Mas eu percebo que quando eu faço uma musculação mais intensa, principalmente de membros inferiores, o meu treino, se eu tiver que demonstrar alguma coisa nas minhas aulas, eu fico bem mais travado. E eu fico com medo, porque a musculatura ela tá atrofiada. Sim, né? Exatamente. Aí se eu der um chute lá em cima, a musculatura atrofiada, ela só que ela vai romper, pode dar uma distensão, um estiramento, alguma coisa assim, né? Então eu, por experiência própria, como o treino é de taekwondo, mais voltado para membros inferiores, geralmente eu só treino, de fato, junto com os alunos, depois, se o treino de musculação anterior for de membros superiores. Membros inferiores, esquece, eu só demonstro baixinho, sem explosão, sem força, sem muito alongamento. É engraçado que a gente vai conversando aqui, as coisas vão vindo na cabeça, né? Como vocês estão vendo, eu fico com a garrafa de água aqui o tempo inteiro bebendo água, né? E aí eu lembrei que bem lembrado. Que eu hoje dei uma corridinha aqui no meu prédio, dei 500 voltas, sei lá, no play do meu prédio, e eu desci sem minha água. E aí um tema que eu queria falar aqui rapidinho também é a importância da gente estar se hidratando durante o exercício. Principalmente aqui no Rio de Janeiro é muito calor, né? E eu vejo a galera... Muito. E eu vejo a galera correndo na rua e às vezes aquela pessoa toda vermelha e tal. É importante se hidratar, tá, pessoal? Quando a gente começa a correr ou fazer qualquer atividade física, principalmente numa pegada mais aeróbica, a temperatura do corpo levanta, a gente começa a suar. Quando a gente começa a suar com aquele líquido, a gente acaba perdendo eletrólitos. Sódio, potássio, por isso até que no intervalo de jogo... Exatamente, no jogo de futebol você vê a galera pegando Gatorade. Gatorade, se você olhar, tá lá, repositor isoeletrolítico e tal, porque repõe isso. Além disso, na hora que a gente perde o líquido do corpo, diminui a volemia de sangue. O que acontece? Pro coração ficar ali bem, ele tem que aumentar a frequência cardíaca para compensar aquela perda do sangue. Então... aumenta a frequência cardíaca, às vezes dá aquela sensação de mal-estar. Então, está fazendo um exercício, principalmente aeróbico, num lugar quente, se hidrate. Procure sempre ter uma aguinha ali perto de você que vai fazer bem para a sua saúde. Tem muita gente que tem preconceito, né? Acha que o excesso de água vai inundar a pessoa, vai engordar, vai ganhar peso. É óbvio assim, se você vai jogar bola, por exemplo, você antes de tomar 3 litros de água, você vai ficar com aquela pança, vai correr, não vai dar. Agora, durante o exercício, aquela aguinha para ir repondo aquilo que você está perdendo, é bem legal. Vale a pena ter sempre uma aguinha por perto. E é fundamental, né? Nem só legal, o negócio é fundamental. Sim. Fundamental, é bem importante. Principalmente as pessoas que suam muito, né? Que eliminam muita água durante o exercício, essa reposição ela é fundamental. Olha, eu recebi aqui uma pergunta, eu estava arriscando aqui, acho que a gente já falou assim, algumas coisas parecidas, porque chegaram perguntas de todos os tipos, só que alguns assuntos a gente já abordou. Tem um aqui, que a menina, deixa eu ver o nome, Camila, do Piauí, legal. A Camila está perguntando, beleza. Você acha que as academias podem fechar caso essa quarentena dure por muito tempo? Olha, Camila, essa é uma pergunta encrespada. Por quê? Eu selecionei essa porque é importante falar. Espinhosa. Pelo seguinte, primeiro que a gente não sabe quanto tempo que essa quarentena vai ficar, né? As academias grandes, dos grandes empresários, elas não vão quebrar. Ele vai ter um prejuizinho, mas ele tem munição para seguir, independente se a academia parar 1 mês, 2 meses.
As academias médias, e principalmente as pequenas, estão sofrendo muito com isso. Provavelmente o empresário, se isso demorar um pouquinho mais, não vai conseguir segurar. Então eu aproveito até esse canal aqui e falo para você que faz academia, continue pagando a sua academia. Se você pode, se você recebe o salário normal, se o teu salário não afetou em nada, continua pagando a sua academia. Porque os professores que trabalham lá vão depender desse dinheiro. A academia não está tendo esse retorno do dinheiro, mas ela vai ter que pagar os impostos da mesma forma, ela vai ter que pagar os professores da mesma forma. As academias aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, deram férias para os professores, né, porque eles não estão trabalhando, foi uma maneira de... Só que tem que pagar as férias, inclusive aquele 1/3 a mais. Então, se você pode, continue pagando a sua academia, que é aquele professor que cuida da sua saúde, que cuida da saúde do seu pai, que dá aula para o seu filho lá na natação infantil, ele vai depender desse dinheiro e o dono da academia não tem de onde tirar esse dinheiro. Principalmente quando a pessoa é autônoma também, né? Quando é autônoma não exatamente, tem jeito, é prestador de serviço. É o meu caso. Eu trabalho dentro da sala de musculação, mas basicamente eu dou personal o dia inteiro. E com isso a gente perdeu muito, né? Muitos alunos, alguns alunos meus aderiram a essa aula pelo Skype, pelo WhatsApp, pela chamada de vídeo. Comecei a dar até para quem não era meu aluno, que viu através do canal, gostou, mas muitos também não estão fazendo. E a gente que é autônomo teve uma perda considerável com isso. Então, para quem pode, continua pagando o seu professor, depois ele repõe a sua aula, ou, não sei, paga metade. Cada um combina com o professor, né? Exatamente, de repente vai pagar agora para o cara poder pagar a conta e no próximo mês ele dá uma aula a mais. Isso daí é com cada um. Só estou dando um toque assim, porque às vezes a pessoa tem aquele salário certo e esquece dos que não tem, da empregada doméstica, do professor, e assim como tantos outros empregos, entendeu? Aproveitei a pergunta dela aqui e fiz um gancho. Não, mas é verdade. Isso aí tem até vários professores de arte marcial, inclusive. Eu vou colocar no meu canal, inclusive, um vídeo sobre isso. Porque a importância de todo mundo se ajudar agora. Claro que ninguém vai passar fome para pagar um professor que não está trabalhando. Aí não. Aí tirar a necessidade, é você entrar numa necessidade para não tem o menor cabimento. Não faz sentido. Mas se não vai fazer falta para você, né? Se é tranquilo para você pagar a mensalidade do teu professor, autônomo e tal, não vê problema. Depois ver uma forma de se repor isso, né? Eu estou passando por isso também. Eu preciso também analisar um cenário e uma estratégia para ver qual que é a melhor opção para todo mundo, né? Para que ninguém saia no prejuízo. Nem eu, nem os alunos, né? E eu sou prestador de serviço, não estou prestando, os alunos também precisam entender e a gente ver alguma forma de suprir isso. Experimenta essa aula por vídeo que você vai gostar. O problema é o pessoal fazer. Embora você não vá poder ter o contato, mas você pode passar. Eu esqueci como é que é o nome no taekwondo, no karatê, aquele negócio de kata, né? No karatê, né? Taekwondo é taekwondo. Então, de repente, fortalecer esse punse, de repente é uma maneira que você pode estar treinando aí seus alunos. Isso eu já faço naturalmente no próprio canal, eu já coloco dicas para a galera aprender também. E essa é uma coisa minha, né? Eu boto informação para fora. Quem quiser pegar, que pegue. Isso aí. Não vou ficar estreitando muito. Agora, tem a pergunta do George ali, cara, que é muito, muito boa. Não sei se você está conseguindo ler. Ele perguntou qual que é a mudança... Pequenininho. Qual que é a importância da mudança de estímulo durante um treino de musculação? Porque dizem que, às vezes, ficar na mesma série durante muito tempo, o músculo acaba se acostumando, né? E não atinge o objetivo. O Sardinha tem um programa muito fera, né, do ponto zero, eu estudei bastante o ponto zero dele. Aí tem a questão de tempo, questão de carga, questão de amplitude, questão de tempo sob tensão, tem algumas coisas assim. Mas tu que é o cara que entende do assunto, contigo aí. Então, de uma forma assim, bem resumida, para vocês entenderem legal. O corpo ele precisa estar o tempo inteiro gerando adaptação, para que você continue rendendo, tendo resultado. Se você fica muito tempo parado naquela mesma série, o corpo literalmente acostuma. Então é aquele mesmo estímulo sempre, naquela mesma ordem, naquela mesma coisa, nos mesmos aparelhos. Às vezes, você faz a mesma série numa academia A, você vai na academia B e faz a mesma série, você sente diferente, porque a mecânica do aparelho muda um pouquinho,
são rodanas a mais, rodanas a menos, às vezes a pegada lá é um pouco mais aberta. Isso já é uma variação, às vezes, dentro do seu próprio treino. Se de repente você fizer teu treino ao contrário, começar pelo exercício, pelo último exercício, e for de trás para frente, você já sente uma diferença. Mas o legal é estar fazendo essa variação. A pessoa fala 3 meses, mas 3 meses é meio chatinho, tá? Às vezes é preguiça de mudar. Cada 2 meses é legal que você muda o estímulo. Você vem de uma série de força para uma série de resistência, depois você faz uma série de explosão. Essa variação é legal. Uma série de 15 repetições, depois você começa a trabalhar uma de 6. Essa diferença vai fazer com que o teu corpo seja estimulado o tempo inteiro. Tenha que gerar adaptação o tempo inteiro. Ele vai acabar recrutando muitas unidades motoras, então isso vai ser fundamental para o seu treino. Isso, inclusive, na parte aeróbica. Tem aquela galera que gosta de correr, e aí o cara corre todo dia, há 30 anos o cara corre todo dia e fala, eu já não estou mais sentindo efeito. Lógico, seu corpo acostumou. Então um dia você corre, no outro você faz transporte. Ah, mas transporte é muito difícil. É difícil porque você não faz. Se você começar a fazer, vai ficar fácil. Faz um dia bicicleta, sobe um dia a escada do seu prédio. Essa variação é que vai fazer você ter as adaptações, entendeu? Então vale a pena estar mudando sim. Obviamente, sempre conversando com o seu professor de educação física, o professor da academia, que ele estudou para fazer essa troca no momento certo. Eu acho engraçado quando fica meio revoltado. Teve um vídeo que você colocou nos teus... nas dicas de treino lá, que tu fala para encher um galão de água, ou alguma coisa de água. Aí tu fala assim... Se tiver mais pesado, bota milho, bota chumbo. Aí tu falou, com água é muito leve, eu tô acostumado com mais peso. Pô, você tá acostumado com mais peso, bota chumbo ao invés de água. Mas sabe por quê? Porque às vezes a gente fala lá, bota água. Aí 2 minutos depois alguém pergunta, mas água é muito leve, eu posso botar chumbo? Então eu já falo antes que pode, entendeu? Já dá logo a dica, né? O Setsuki Vitsuzuki aí, na verdade, é um apelido que ele usa lá, é Ala, ele é meu aluno. Ah, tá. Aí ele botou 5 anos fazendo prancha e nunca ficou fácil. Fácil nunca vai ser. Às vezes a gente acostuma, mas fácil nunca vai ser. Mas provavelmente você está com alguma fragilidade no músculo por não ter ainda acostumado. Ou então o tempo é muito longo, principalmente se você treina até quando o treino tem que ser mais puxado, então é por isso que não vai ser fácil. Até porque o dia que tiver fácil, ele vai mudar e vai ficar mais difícil. Parece que tu tá lendo meu pensamento. Eu sempre falo para os alunos assim, não adianta vocês quererem esperar a musculatura de vocês acostumarem com o treino, que não vai. Não vai. Perceber que vocês estão acostumando, eu vou mudar tudo. O princípio é esse, exatamente. Se acostumar, vai vir chumbo grosso. Vai vir, não tem jeito. Aí eles ficam, às vezes, alguns ou um ou outro reclamam. O Alan não é muito de reclamar, não. É claro que só tô falando aqui porque ele tá vendo. De vez em quando ele reclama lá. Mas, enfim, ninguém tá vendo. Mas aí eu sempre falo isso, tem que justamente a mudança de estímulo. A mudança de estímulo não é apenas na musculação. Ela também pode ser e deve ser adotada em outras práticas de atividade física também, né? Sim, com certeza. Deixa eu ler aqui mais 2 perguntas que eu anotei. Na verdade, são 2 perguntas separadas, mas eu vou botar tudo junto. A primeira, não sei de quem foi, porque eu esqueci de anotar o nome, mas perguntando por que os membros, por que o braço e a mão fica inchado no momento que a gente está fazendo caminhada. Pergunta legal aqui. E a outra pergunta é da Renatinha, se grávida pode malhar. Boa! Então, a primeira... Deixa eu só fazer rapidinho, te interromper rapidinho, porque a live ela tem uma duração de 1 hora. E eu acho que está chegando nesse tempo. E então, caso essa live caia, eu vou te interromper no meio do raciocínio, porque vai entrar um contador aqui em cima. Mas a gente volta para você concluir, porque eu acho que realmente esses 2 pontos, pelo menos, eles são fundamentais. É uma dúvida bem importante. Então, galera que está acompanhando, caso a live caia, espera um pouquinho ali, uns 2, 3 minutinhos, que logo ela vai subir de novo. E aí, para concluir o raciocínio do Rafa aí, porque a live realmente ela tem uma duração de 60 minutos. Vamos lá. A primeira pergunta, que é a respeito dos membros inferiores ficarem inchados, isso acontece pelo seguinte, no momento que você está andando, principalmente você está andando num ritmo um pouco mais rápido, os membros inferiores eles se contraem para gerar o equilíbrio, porque a marcha natural do nosso corpo exige que os braços estejam de acordo com as pernas, né? Sempre no sentido contrário, braço direito com perna esquerda. Com isso, vai volume de sangue para essa região.
E então acaba que ela fica com um acúmulo de sangue ali e às vezes você fica com essa ligeira sensação de braço inchado, de braço pesado. Mas quer uma dica que resolve isso rapidinho? Joga o braço para cima, dá uma caminhada, fica 30 segundos com o bracinho para cima, dá uma movimentada nele, que vai passar rapidinho. Com relação a se a grávida pode malhar, eu vou responder de maneira curta, até porque senão todas as grávidas saem correndo para malhar e cada caso é um caso. Primeiramente, você tem que perguntar para a sua obstetra, para a sua ginecologista se você pode, porque às vezes a gravidez é de risco e tal. Aqueles 3 primeiros meses, geralmente elas não indicam, porque é uma fase que pode descolar. Dessa parte não é minha, mas não indicam nesse inicinho. Depois, se estiver tudo bem, tudo saudável, geralmente segue malhando normal. Já dei personal para grávidas, tudo muito tranquilo. É até interessante, porque a grávida, principalmente quando pensa em fazer parto normal, ela precisa ter aquela força para expulsar o neném, né? E é legal porque a gente fortalecendo principalmente o assoalho pélvico, essa grávida fica com mais facilidade na hora de botar o neném para fora, dar vida para o neném, digamos assim. Exatamente. Essa foi top. Na verdade, então, quem tem que liberar isso é a médica, né? Se for indicação médica, aí o profissional de educação física... Ginecologista ou obstetra liberando, indicando, procura um profissional de educação física e sem problema nenhum, tem treino que dá para ser tranquilamente adaptado e não vai ter problema nenhum, pelo contrário, vai ser até bom para a sua saúde e para a saúde do seu bebê. E o profissional também precisa saber disso, né? Precisa saber, obviamente, que a pessoa está grávida e precisa ter certeza de que ela já consultou o médico e que não tem nenhum tipo de problema. Muito legal você ter tocado nesse assunto, que às vezes a pessoa chega na academia e não conta para o professor os problemas que tem, achando que o professor vai travar, não vai deixar. Pessoal, o professor precisa saber, da mesma forma que o psicólogo precisa saber os seus problemas, o professor precisa saber as suas limitações para montar aquela série específica para você, para não piorar o seu problema. Você vai procurar saúde para melhorar o seu problema, para prevenir o seu problema, e não para piorar. Se você não conta, ele não sabe, e aí você acaba piorando o seu problema. Muita gente tem medo, né? Não vou falar, porque senão ele não vai dar aula para mim. Cara, é aquilo que você acabou de falar, você tem que ser transparente com o teu professor. Porque, cara, não tem como o professor não vai olhar e ter certeza de nada, ele não vai adivinhar nada. E aí ele pode, às vezes, até prejudicar, né? Não sabendo de uma situação, de repente é uma gravidez de risco, ou alguma coisa que possa dificultar esse tipo de trabalho, ele pode até piorar a sua situação. Então, seja transparente, tenha autoconhecimento e avise para o professor. Pessoa, se for o caso, né? Tô grávida, já procurei o médico autorizou, tá tudo ok, vamos fazer o trabalho. Essa transparência tem que ter, nesse relacionamento de confiança, ela tem que ter. Em qualquer profissão, mas nesse caso ali com o professor de educação física, principalmente com o seu personal, tem que ter, com certeza. O Diogo Okida fez um relato ali, ele até comentou, acabou de ser pai e sempre nos recomendaram exercício para melhorar o parto normal. Exatamente o que você falou. E o Marcos Baiano, falou que você é o melhor personal do Brasil. Grande Marquinhos. Marquinhos me levou para comer o melhor pastel de camarão da Bahia. Agora ele está lá no Recife, mas me levou na Bahia, lá em Salvador, para comer o melhor pastel de camarão que eu comi na vida. Nossa, aí, ó. Sensacional. Boa. Então, assim, eu acho que a live vai cair daqui a pouquinho. Tu tem mais alguns assuntos aí para que justifique iniciar uma nova ali? Olha, a gente marca para outro dia? Assunto a gente sempre tem, mas eu até prefiro marcar para outro dia, porque eu tenho 2 pequenininhos aqui em casa que inclusive estão forçando a minha porta aqui do lado. Eu estou travando com o pé, vocês não conseguem ver, mas eu estou travando com o pé. E daqui a pouco eles derrubam essa porta, entendeu? Mas quero agradecer do fundo do coração o convite do Marçal, meu grande amigo. Agradecer a todo mundo que ficou assistindo aí até o final. Lembrando para vocês que amanhã vou transmitir um aulão ao vivo, bem legal. Quem quiser fazer está convidado. @prof.rafael Magalhães. Foi um maior prazer responder essas perguntas. Espero ter sido bem claro, bem objetivo nas respostas, de maneira que todo mundo possa ter entendido tudo. E grande prazer, Marçal. Rafa, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite aí também, como eu falei lá no início.
Lembrando, rapaziada, essa live vai estar inteira no meu canal no YouTube em alguns dias. Show. Então, caso vocês queiram assistir com um pouco mais de calma, Rafael, se quiserem encaminhar isso. Fala teu canal aí, fala teu canal, que pode ter gente que está vendo pela primeira vez. Vou falar, o canal é o canal do Felipe Marçal. Caso vocês queiram, tem na bio do meu perfil, tem lá o endereço para vocês acessarem. E em breve, provavelmente na semana que vem, esses vídeos já vão estar lá na íntegra. Derrubou a porta, hein? Derrubou a porta, hein? Conseguiu, fez um buraco ali? Então, mais uma vez, Rafa, obrigado por ter aceitado aí, por ter passado todas essas informações super relevantes. O convite continua aberto para uma nova live, caso você queira. Nosso canal aqui está 100% à disposição. Rapaziada, se vocês quiserem novas lives também, entre em contato comigo pelo direct ou pelo próprio Rafael, mandando as suas perguntas, suas ideias, que a gente faz, de repente, um bate-bola, né? Um bate-papo aí, mais uma vez, em alguns dias. Valeu, galera. Beijo grande para vocês. Grande abraço. Muito obrigado por todo mundo também. As mãos, hein? Eu agradeci o Rafael. Esqueci de agradecer o pessoal que está assistindo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E daqui a pouco vai estar lá. Daqui a pouco não. Daqui a um dia vai estar lá no canal esse vídeo. Grande abraço, rapaziada.